saber o seguinte: eu sei que o senhor é muito querido pelo setor do agronegócio do Brasil. Eu testemunhei isso em campanha, eu vi como o senhor foi recebido no interior de São Paulo. Mas eu quero saber o seguinte: qual é a visão que o homem do campo, o produtor rural, tem hoje do papel do Brasil no mundo? Porque a gente nota o seguinte, isso eu já começo a observar de longe, né? Apesar de não ser a minha especialidade, o agronegócio, longe disso. Mas a gente começa a observar que o pessoal está começando a gerar um certo descontentamento aí com uma Europa que nos pressiona no agro, uma Europa hipócrita que nos pressiona, né, que quer achincalhar a venda dos nossos produtos, e ao mesmo tempo o grande cliente que nós temos é a China, que a gente viu como foi tratada no último governo, na primeira metade aí do último governo, né? O pessoal tratou muito mal a China, que hoje é o maior cliente do nosso agronegócio. Então eu queria saber o seguinte: como é que o senhor vê a cabeça do produtor rural com todas essas transformações? Será que o pessoal, eles vão ter uma participação decisiva na construção do nacionalismo no Brasil? O produtor rural é um homem vinculado ao país porque é o único ativo que não pode ser transferido para o exterior, tá certo? Você não tem como transferir numa propriedade rural para o exterior. Então ele é profundamente vinculado, naturalmente vinculado ao país, e o seu destino está vinculado ao país. Ele, muitas vezes, nem tem noção da importância da sua atividade. Uma vez, lá no século XIX, perguntaram a um grande escritor americano, Mark Twain, no que ele aconselhava investir o dinheiro. Ele disse: invistam em terra, que é coisa que não se fabrica mais. Então, a frase do Mark Twain permanece atualmente. Se perguntar a qualquer pessoa quantos aparelhos celulares foram fabricados no ano passado, sei lá, centenas de milhões pelo menos. Quantos automóveis foram fabricados no ano passado? Provavelmente algumas dezenas de milhões. Quantos aviões foram fabricados no ano passado? Provavelmente alguns milhares. Quantos relógios, quantos televisores? Tudo isso o homem fabrica, tá certo? Remédio, medicamento, produtos químicos. Agora, se você perguntar, tá certo, quantos hectares de terra foram fabricados no ano passado? Hein? Quantos hectares de terra o mundo fabrica? Exatamente. É uma constante, né? Não vai alterar. Exatamente. Quantas toneladas de ouro, ou quantas minas de ouro, de ferro, de nióbio, de titânio, de lítio, o homem fabricou? Esses bens o homem não fabrica, nem a biodiversidade, nem a terra, tá certo? E nem o minério. O Brasil tem tudo isso. Isso tudo o Brasil tem. E o agricultor, às vezes, não tem noção, dedicado à sua atividade, ao papel da agricultura na questão democrática, porque hoje no Brasil a democracia foi reduzida ao direito de fazer arenga nas redes sociais. De uma democracia que a classe média não discute porque não afeta a sua vida, que é o preço da comida, comandante. Ter acesso ao preço da comida para comer 3 vezes por dia, de acordo com a renda, com o salário, isso é uma questão da democracia. Quem é que garante essa democracia? O direito de um pobre se alimentar 3 vezes por dia a preços acessíveis à sua renda. Essa democracia não é garantida nem pelas redes sociais, nem pela mídia, nem pelo Congresso, nem pelo Poder Judiciário. Essa democracia, que é a mais importante para os pobres, que é ter acesso à alimentação com preços compatíveis com a sua renda, essa democracia só pode ser assegurada pelo agricultor. Por essa razão é que eu sempre dizia, na época do Código Florestal, que mais importante do que discutir a posição ideológica ou política ou moral do agricultor era discutir o seu papel, a sua função social. Não discuta o que ele pensa, discuta o que ele faz, que isso é que é importante para a sociedade. Então, esse agricultor está lá, se sente muitas vezes injustiçado, abandonado, vivendo muitas vezes com
dificuldade, porque os grandes produtores, os grandes são poucos. A imensa maioria é de médios e de pequenos, basta consultar as estatísticas, tá certo? Vai lá nos municípios do Mato Grosso, tá certo? Qualquer município deles, de Diamantino ou outro, onde tem milhares de assentados da reforma agrária, pequenos proprietários, alguns deles embargados pelos órgãos ambientais. Essa é a vida do campo, mas essa gente ainda tem um vigor muito grande, uma força muito grande, e é preciso protegê-los, principalmente os médios e os pequenos, porque são os médios e os pequenos que vivem na roça, que vivem no campo, que cultuam esses valores antigos do mundo rural brasileiro, o amor ao trabalho, o amor ao país, o amor à terra, à cultura, à culinária, tá certo? Essa gente que vive no campo, que ainda não foi contaminado por esse cosmopolitismo perfumado das grandes cidades e das camadas médias urbanas.